A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos à nossa aula da EBD. Estamos com uma nova série com o tema Bases da Fé Cristã. Nós vamos trabalhar nessa questão. Quais são as bases da nossa fé? Nós muitas vezes sabemos falar sobre a Bíblia, sabemos falar que temos um Deus, mas com propriedade, como podemos falar sobre Deus, sobre a Bíblia, por que estamos aqui? E é muito importante nós, como servos de Deus, como cristãos, entendermos e saber dialogar sobre a nossa fé. Hoje nós estamos na segunda aula dessa série, como eu falei, e o tema da nossa aula é A que Deus se assemelha. Como eu disse antes, sabemos falar sobre Deus e sabemos quem é Deus, né? E nós precisamos entender sobre a pessoa de Deus. E para que nós possamos entender sobre a pessoa de Deus, nós precisamos de informação, precisamos da revelação de quem é Deus. E a nossa maior revelação da pessoa de Deus está na palavra de Deus. É a Bíblia. É aqui que ele se revela, é aqui que ele nos mostra quem ele é. Né? E essa é a fonte mais importante do que Deus diz sobre a sua pessoa, sobre si mesmo. Amém? Primeira coisa que nós precisamos entender: Deus existe. Esse é o primeiro tópico da nossa lição de hoje. A Bíblia simplesmente pressupõe que Deus existe. Nós vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim, que Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, Deus existe desde a eternidade. Então a Bíblia já começa dizendo que Deus existe e nós cremos nisso, né? E qual é a evidência que Deus existe? Como nós podemos ver essa evidência? Nós vamos lá para Paulo. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, versículo 20. Todo ser criado dá evidência de Deus e da sua natureza. Então a maior evidência da existência de um Deus é a sua criação. Tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que foi criado, tanto terra, céus, tudo aquilo que Deus criou e até a nós mesmos, seres humanos, criados à sua imagem, evidenciam que existe um Deus. Segundo tópico da nossa lição, Deus é conhecido. Deus não somente existe, Ele existe de tal forma que nós podemos saber mais a respeito dele e vir a conhecê-lo pessoalmente. Então, Deus, ele se revela a nós, né? Embora seja limitado para nós, porque nós somos limitados, né? Nós somos finitos, mas Deus é infinito. E a grandeza desse Deus, ela é incompreensível, vai estar lá em Salmos capítulo 145, versículo 3. Mas mesmo assim que nós não alcancemos a plenitude desse conhecimento, nós podemos o conhecer pessoalmente, na medida que Deus se revela a nós. Amém? Deus é independente. Deus, ele não depende da sua criação, de nada do que ele fez. Pelo contrário, a sua criação depende do seu Criador. Está lá em Romanos capítulo 11, versículo 36. Nós dependemos dele. E lá em Salmos capítulo 90, versículo 2, eu vou abrir que esse eu quero ler com vocês. Salmos capítulo 90. Versículo 2 vai dizer assim: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha a grandiosidade do Deus que nós servimos. Deus, ele existe e Deus, ele é conhecido, ele se revela a nós. E esse mesmo Deus, ele é independente. Ele não precisa nem de mim, nem de você e de nada disso aqui que foi criado. Nós que dependemos dele. Próximo atributo de Deus que nós vamos entender. Deus é imutável.
O que é imutável? Que não muda. O nosso Deus não muda. Mas no que é que ele não muda? Para que a gente possa entender. Deus, ele é imutável no seu ser, nos seus atributos, no seu propósito e nas suas promessas. Nesses 4 sentidos aqui, Deus, ele não muda. Ele permanece o mesmo. Olha o que o salmista vai dizer lá em Salmos, capítulo 102, versículo 27. O salmista louva a Deus por ser o mesmo, porque Deus é imutável. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Pois eu, o Senhor, não mudo. Nós, seres humanos, ao contrário, nós mudamos, podemos mudar até os nossos atributos, mas Deus continua o mesmo. E Deus vela pela sua palavra e pelo seu propósito, independente de qualquer coisa. Deus, ele não muda o seu ser, os seus atributos, o seu propósito e as suas promessas. Lá em Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não fará? Havendo falado, não cumprirá? Se Deus falou, ele vai cumprir. Se Deus falou na sua palavra algo, ele pode ter certeza que ele vai cumprir, porque Deus não muda, né? Deus é eterno. Se tem uma palavra que pertence somente a Deus, é eternidade. Deus, ele não tem começo e nem fim, né? Ele é eterno. Olha o que vai dizer lá em Salmos, que nós acabamos de ler, que antes que os montes nascessem, o que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então essa ideia de tempo, de começo e fim, não cabe a Deus. Isso só cabe a nós, porque nós sim, nós temos um começo e um fim. Agora Deus não cabe dentro desse parâmetro. Ele está além, ele está antes de todas as coisas. Ele vem antes de tudo. Deus é onipresente. Assim como Deus é ilimitado com relação ao tempo, também é limitado com relação ao espaço. Deus, isso quer dizer o quê? Que Deus está em todos os lugares, em sua completa plenitude. Deus é onipresente, ele não tem tamanho e nem dimensões. Ele está presente aqui e está presente ao mesmo tempo no espaço, ele é o mesmo. E ele não pode ser limitado por nada nem ninguém. Deus é espírito. Deus existe de tal forma que o seu ser não é feito de matéria alguma. Deus nos deu o espírito, mas o seu corpo, ele é espírito. Ele não tem matéria como nós. Nós somos feitos do pó da terra. Temos essa matéria limitada que tem um tempo. Todos nós temos um fim. Mas Deus não está condicionado a essa matéria. Deus, ele é infinito. Mais um atributo de Deus: Deus é invisível. Visto que Deus é espírito, Deus também é invisível. Ninguém jamais viu Deus. E olha que coisa interessante que nós vamos entender. Durante a leitura bíblica, você pode achar aparições de Deus, que na verdade são manifestações de Deus, mas na realidade ninguém viu a Deus. Vou te dar exemplo. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 1, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso é uma manifestação de Deus. Isso não quer dizer que Isaías viu Deus na sua plenitude. É só uma manifestação. Olha o que Gênesis vai dizer lá no versículo 18, capítulo 18, versículo 1. Abraão vai dizer assim: o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mamré. Isso também é uma manifestação de Deus.
O outro exemplo, olha o que Jacó disse, que viu Deus face a face, está lá em Gênesis 32:30. Todas essas ocasiões são manifestações de Deus, mas isso não quer dizer que eles tenham conseguido ver Deus plenamente, como Deus é. E a maior manifestação visível de Deus foi Jesus Cristo. Olha o que Jesus vai dizer lá em João capítulo 14, versículo 9. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Isso é uma manifestação de Deus, né? Não na sua completa plenitude, como nós nos vemos, porque ninguém viu a Deus, nem antes e nem agora, né? Nós ansiamos por esse dia, naquele grande dia, para ver Deus. Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas. Está lá em João capítulo 3:20. Não há nada que passe desapercebido de Deus. Deus conhece o passado, presente e futuro. Nada está escondido dos seus olhos. Ele sabe todas as coisas, de todas as pessoas, de todas as épocas e de todos os lugares. Deus é maravilhoso e Ele é poderoso e onisciente. Ele conhece todas as coisas que já existiram. Olha o que Hebreus vai dizer lá no capítulo 4, versículo 13. Antes todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Nada está encoberto aos olhos de Deus. Nada. Nada. Deus sempre está em todos os lugares, em todos os ambientes. E nada, jamais, nada pode surpreender Deus. Porque Ele sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Mais um atributo de Deus: Deus é sábio. Deus não apenas é sábio, mas a sabedoria pertence a Deus, faz parte dele. Olha o que Romanos capítulo 16, versículo 27 vai dizer, que Deus, Ele é o único Deus sábio. A sabedoria pertence a Deus, é um atributo de Deus. E Deus, em sua tamanha sabedoria, não só é sábio, mas também manifesta a sua sabedoria em muitas áreas. Nós vemos a sabedoria de Deus em todas as coisas que Ele criou. E também Deus nos concede, através do seu Filho, Deus nos concede também a sua sabedoria. Olha o que vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sua sabedoria é conhecida através daqueles que o amam. Deus dá sabedoria aos seus filhos. E Tiago já nos encoraja a buscar essa sabedoria. Olha o que ele vai dizer aqui, em Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. É tão preciosa isso. Deus, Ele tem a sabedoria, mas Ele concede-nos pela sua graça e pela sua misericórdia. E nós, como seus filhos e como imitadores de Cristo, devemos também buscar a sabedoria. Porque todos esses atributos que estamos falando aqui, alguns são concernentes somente a Deus. Outros são atributos que Ele nos ensina e nos dá um padrão para que possamos imitá-lo, ser como Deus. Eu gosto muito desse versículo que está lá em Romanos capítulo 11, versículo 33, que diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque Deus, Ele é soberano e a sabedoria pertence a Ele. Embora nós nunca alcançaremos 100% de conhecimento, de sabedoria, né? Eu gosto muito de uma frase que o Richard Foster menciona no livro dele,
o nome do livro é Celebração da Disciplina, que diz assim, que no conhecimento de Deus sempre seremos iniciantes. Então nós sempre estaremos nessa cadeira de aprender, de ser iniciantes aprendendo sobre Deus, porque a sabedoria de Deus ela é infinita, e para nós tão pequenos, tão limitados, nós estamos dentro desse processo, um processo para o resto da vida em conhecer a esse Deus. Vamos continuar. Deus é verdadeiro. O Senhor é o único Deus verdadeiro. Está lá em Jeremias 10, versículo 10. Todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são verdadeiras e servem de padrão supremo da verdade. E este é um padrão que o Senhor nos ensina também, porque Deus ele é o único Deus verdadeiro e ensina que a verdade deve ser também imitada pelos seus filhos, né? Nós podemos imitá-los como verdadeiros, sendo verdadeiros ao dizermos e andarmos. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Deus também é o único Deus bom. Deus é bom. Essa definição só pertence também a Deus, a bondade. Olha o que Lucas vai dizer lá no capítulo 18, versículo 19. Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Não existe bondade em nós. A bondade pertence a Deus. O pouquinho de bondade que nós temos é porque recebemos do Pai. É porque Ele manifestou a nós. Mas tudo vem dele, nada vem de nós. Por isso que Deus é o padrão supremo do bem. Tudo o que Ele é e faz é bom e digno de aprovação. E aqui é bom a gente entender que Ele não só é bom, mas tudo o que Ele faz é bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 17. A bondade de Deus pode ser vista por meio da sua misericórdia e graça. Nós podemos compreender tamanha bondade quando conseguimos ver tamanha graça que nos alcança, tamanha misericórdia que nos alcança. E o ápice da sua bondade nós vemos em Jesus Cristo, morrendo uma cruz por pecadores que não merecia. Somos nós esses pecadores. Nós não merecíamos, e o Senhor, por causa da sua infinita bondade, misericórdia e graça, nos concedeu, né, o resgate através do sangue do seu Filho. Deus é amor. O amor pertence a Deus. Sabemos que Deus é amor. Vamos ler lá em 1 João capítulo 4, versículo 10, vai dizer assim: nisso está o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Agora vamos ler lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. A maior prova do amor de um Deus criador pela sua criatura foi ter entregue o seu Filho para morrer por pecadores, né? E Ele nos amou primeiro. Está nessa palavra, na palavra de Deus, que Ele nos amou primeiro. Ele se revelou primeiro, né? E essa é a nossa esperança, esse amor de Deus. Deus também é santo. Só existe um Deus santo, o nosso Deus. Está lá em Salmos capítulo 99, versículo 9. O Senhor nosso Deus é santo. E o que quer dizer santo? Santo quer dizer separado do pecado. E isso quer dizer também que Ele se dedica a buscar a sua própria honra, porque Ele é digno da honra, de toda a honra, de toda a glória, porque Ele é santo. A santidade de Deus é um padrão para os seus filhos. Nós, como seus filhos, devemos imitá-lo nesse atributo, que é a santidade. Olha lá em Levítico, vai dizer assim, Levítico capítulo 19, versículo 2. Sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo.
Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim, que sem santificação ninguém verá a Deus. Se Deus é santo, logo seus filhos também precisam andar em santidade. Deus é justo e correto. Olha o que Moisés vai dizer lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado. Ele é justo e reto. O nosso Deus é justo em tudo que Ele faz. Ele é correto em tudo que Ele faz. Deus age conforme o que Ele quer. E o que Ele quer está dentro disso, justiça e retidão. E além disso, Deus também é zeloso. Nós temos um Deus zeloso, está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Zeloso em quê? Em que Deus é zeloso? Pela sua obra, Deus zela pela sua obra, pela sua honra e pela sua palavra. E essa questão aqui é muito séria, porque Deus não abre mão da sua obra, da sua honra, Ele não divide a sua glória com ninguém, e da sua palavra, né? Então, nosso Deus é zeloso em tudo aquilo que Ele faz, em especial a sua obra redentora, com a sua criação, a sua honra e a sua palavra. Outra coisa, características de Deus, do caráter de Deus. Deus se ira com o pecado. Deus odeia o pecado. Vamos ler lá João, capítulo 3, versículo 36. Diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É uma característica do caráter de Deus. Deus abomina o pecado. E aquele que deseja permanecer no pecado, está dizendo aqui na Bíblia, que é rebelde e que sobre ele permanece a ira de Deus, né? Nós somos encorajados pelo exemplo de Jesus Cristo a odiar o pecado, a odiar a maldade. E porque quando Deus manda o seu Filho para morrer por nós pecadores, a ira que era direcionada para nós, para a humanidade, foi direcionada a Jesus, que por meio da sua morte e ressurreição nos livrou da ira vindoura. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Então, a partir de agora, aqueles que ainda querem permanecer no pecado são alvo da ira de Deus. Aqueles que são rebeldes recebem a ira de Deus. Isso é Bíblia, está lá em João, capítulo 3, versículo 36. Deus determina o que Ele quer. Deus, em sua tamanha sabedoria, em sua justiça, em sua retidão, Ele faz o que Ele quer, faz as coisas conforme o seu querer e a sua vontade. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 11, vai dizer assim: faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Deus está acima de todas as coisas. E a vontade de Deus é suprema, é soberana. Todas as coisas foram criadas por causa da vontade de Deus. Quando Deus falou assim, lá em Gênesis capítulo 1, e Deus criou os céus e a terra por causa da sua vontade. Deus quis criar. Deus fez os seres humanos. Deus, até no sofrimento, Ele faz o que Ele quer. Deus também permite o sofrimento. Olha o que Tiago também vai dizer lá no capítulo 4, versículo 15. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo.
Então, tudo está debaixo do querer de Deus. Se o Senhor quiser fazer algo em nós, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele também não faz. Ele não está condicionado ao meu querer, à minha vontade, ao que eu determinar. Pelo contrário, nós estamos condicionados ao que Ele quer, ao que Ele determina, à sua vontade, porque nós não podemos fazer nada. Ele que é o Criador, Ele é que é soberano, Ele é que é o juiz. E nós somos só criaturas dependentes da sua graça e da sua misericórdia. Deus tem liberdade. Vamos ler lá Salmos, capítulo 115, versículo 3, vai dizer assim: nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Ele tem a liberdade, Ele não só faz o que Ele quer, mas Ele tem total liberdade. E nada do que possamos falar ou fazer pode impedir. Já ao contrário, nós não temos liberdade. A ideia que se propaga na nossa sociedade é que nós temos a liberdade, nós podemos fazer o que quiser, nós temos autonomia sobre o nosso corpo e sobre as escolhas que nós queremos. Mas a grande verdade, que é a verdade da Bíblia, que é a palavra de Deus, é que nós não temos liberdade. Quem tem liberdade de fazer o que quer é Deus. Olha o que Provérbios capítulo 21, versículo 1 vai dizer: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Até o coração do rei é como as correntes das águas nas mãos do Senhor, Ele dirige para onde quer. Então essa falsa ideia de liberdade é um engano do inimigo, porque quem tem liberdade é só Deus. Nós não podemos diminuir o tempo, nós não podemos intervir no nosso fim, não podemos. Todos nós somos limitados, temos um tempo, o nosso relógio ele corre, mas Deus não, Deus ele é eterno. Então é errado essa ideia de liberdade, porque a liberdade só pertence a Deus. Deus é onipotente. Olha que lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14 vai dizer: há alguma coisa difícil para o Senhor? Isso é uma pergunta. E ela vai ser respondida lá em Jeremias capítulo 32, versículo 17. Vai dizer assim, olha o que Jeremias fala: nada é impossível para ti. Não há nada impossível para o nosso Deus. Porque Ele criou todas as coisas, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele não está preso a começo, a fim, a nada, a matéria. Pelo contrário, Ele é Senhor de todas as coisas. Deus é perfeito. O nosso Deus, Ele é perfeito em sua essência e em tudo que Ele faz. Embora nós, seres humanos, não alcancemos essa perfeição, nós podemos estar dentro de um processo contínuo de toda a vida rumo a essa perfeição. Nós gastaremos toda uma vida e ainda assim não alcançaremos perfeição, porque perfeito só Deus. Mas isso não impede que estejamos nessa caminhada de progressão, onde eu estou melhorando e melhorando e melhorando a cada dia para rumo a essa perfeição, para agradar o nosso Senhor, para imitar o nosso Deus. Deus é bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é a plenitude da felicidade. Deus, Ele é plenamente feliz e satisfeito em si mesmo. Ele não precisa de nada, como nós dissemos antes. Ele não depende de nada do que Ele criou. Ele é bem-aventurado, Ele está satisfeito. E por causa dessa bem-aventurança, é que os filhos também alcançam também a felicidade, a satisfação suprema. Porque Ele é a fonte dessa bem-aventurança. Ele é a fonte da satisfação e da felicidade. O próprio Deus. É por isso que Ele concede aos seus filhos essa bem-aventurança, porque só através de Cristo é que existe a verdadeira satisfação e a verdadeira felicidade. É belo.
Davi vai dizer lá no capítulo 27 de Salmos, versículo 4, assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, todos os nossos anseios, nossos desejos só encontrarão satisfação plena no único Deus belo, que é o nosso Deus. Nós falamos de todos esses atributos, não são todos, mas nós falamos vários aqui. E talvez você possa pensar que Deus é como nós, que os nossos atributos têm medidas, um mais, outro menos. Só que Deus não. Deus, ele é uma unidade. E os atributos que nós falamos aqui, que nós mencionamos e os que nós não mencionamos, eles têm uma plenitude no caráter de Deus que eles não têm mais nem menos, eles são iguais na mesma medida. Então eu tenho um Deus santo, um Deus onipresente, onisciente, e um Deus de amor, um Deus poderoso, um Deus perfeito, um Deus bem-aventurado, tudo na mesma proporção, na mesma medida. Deus, ele é total, ele não tem partes, ele é total. E cada atributo desse representa um aspecto do caráter de Deus. E isso nos fornece um padrão, o caráter de Deus nos fornece um padrão, para que, assim como Deus é, os seus filhos também sejam, né? E nos fornece também uma perspectiva de que os filhos também alcancem também esse processo de andar com Deus e de imitar Deus, né? E o Senhor nos concede isso. Então nós hoje entendemos quem é Deus, quais são os atributos de Deus, nós entendemos hoje. Porque muitas vezes nós falamos assim, Deus, mas nós não sabemos definir. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos revela e nos concede toda essa perspectiva do seu caráter, dos seus atributos. E é o que nós aprendemos hoje. E que nós possamos, como seus filhos, estar sempre dentro dessa perspectiva de sermos imitadores de Deus, do seu caráter, dos seus atributos, porque Ele nos concede isso. Amém? Que Deus abençoe a cada um e até a próxima.